Então, nós condicionamos a nosso modelo de franquia para que ele vendesse no takeaway, no to-go, um produto de alta qualidade. Então, o açaí artesanal ele tem esse diferencial. Ele é rápido, mas ele tem um produto de qualidade. Enquanto os outros são rápidos, mas vendem um produto que é químico, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando aqui mais um NavaCast e hoje a gente trouxe 2 grandes especialistas do mercado de franquia e alimentação, o qual eu sou cliente, eu acho que eu sou o número 1, viu, da marca, porque eu consumo quase todo dia, se não todo dia, mas lá em casa juntando eu, os meninos e a mulher, todo mundo toma. Eu estou aqui com 2 grandes amigos, parceiros, qual eu tive a oportunidade até de fazer a marca há 4 anos atrás. Estou aqui com o Martim, com o Marquinhos, do Açaí Artesanal. Então, para quem é de Brasília, com toda a certeza do mundo, você já conheceu, já ouviu falar dessa marca. E agora os próximos estados, eles estão indo. Não sei se a gente vai revelar aqui ou não, mas tem muita loja para chegar aí por todo o Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Martim, me conta aí. Você está tocando já a parte de marketing, Marquinhos está na parte financeira. Como é que vocês definiram aí a função de cada um dentro do business? Bom, eu sempre fui muito ligado nessa parte de marketing, né? Sempre fiz essa parte de cuidar da marca, da disposição, como que a gente quer fazer, qual a linguagem que a gente utilizar, né? Mas ultimamente eu estou cuidando mais da parte de expansão, venda de franquia. Porque a gente tinha um comercial, só que o comercial estava logicamente mais ligado a vendas, né? Em números, do que em perfil de franqueado. Isso trazia para a gente alguns malefícios, né? Porque quando a gente não tem um perfil certo a seguir, isso aí pode se tornar um grande problema ali na frente. Pessoas que não têm o perfil para tocar o negócio. E aí, a partir do momento que eu vi que tinha essa deficiência, aí eu entrei nesse momento. Então, eu cuido mais dessa parte de expansão, de venda de franquia, fazer o contato com o franqueado, elaborar os primeiros treinamentos, toda essa parte de execução. E o Marcos, ele cuida mais da parte de números, né? Financeiro, contábil, essa parte mais de TI, né? Que é o que ele tem um conhecimento mais forte. Exatamente, né? Trazendo toda a carga que eu já tive aí, né? Faculdade, sou formado em ciência da computação, trabalhei por 10 anos aí na área, e aí trouxe todo esse conhecimento mesmo para poder agregar dentro da empresa, né? Dentro da franquia. Show. Planilhas, números e... Sim, é uma casadinha boa, né? Com certeza. Um está no comercial, expansão, marketing, e o outro está 100% ligado aí ao resultado. E o legal é isso, né? Tipo, o Martim pegou muito o perfil dele, né? Que é a experiência que ele trouxe da vida inteira dele, né? De música, de eventos, de coisa do tipo, e trouxe isso para dentro da marca. E eu por trás ali, fazendo os números e fazendo às vezes a coisa acontecer também. Martim, por aqui, por ali, vamos aqui, que aqui dá certo. E, tipo, que eu sou mais do lúdico, né? Eu já vou que nem um doido, né? Acelerando. Não, aí ele já vai me dar umas freadas e tal. Isso é muito bom. E a gente não tem problema justamente por conta disso. Cada um respeita, né, o do outro e às vezes ele dá uns puxão de orelha e aí eu volto pra terra. Também puxa de cá também, mas vamos, Marquinhos, senão a gente não decola, tá bom? Vamos, cara, também não pode frear demais, não, senão a gente para, né? E aí a gente está nesse mercado aí há 9 anos. A açaí artesanal hoje, graças a Deus, é líder de mercado, né? A gente está muito bem posicionado, graças a Deus, e há muito trabalho também. E o que a gente tem como carro-chefe, cara, é entrega, sabe? A gente tem um negocinho de entregar excelência para a gente em todos os pontos, né, chaves da nossa rede de franquias, a gente visualiza isso, a excelência. Por exemplo, a gente é uma loja de açaí, mas a gente costuma dizer que a gente não vende açaí, a gente vende uma experiência, né?
Então, a gente tem a parte de sustentabilidade, que a gente tem muito cuidado em relação à parte de produção de descartáveis, né, que é uma coisa muito séria hoje em dia, né? Então, a gente tem a parte de sustentabilidade, copos biodegradáveis, a gente faz a reciclagem por compensação, temos as ações de plantio. Então, assim, a gente se preocupa muito com esses pontos, né, diferenciais que, às vezes, você vê uma rede de franquias de açaí, mas eles estão preocupados em apenas vender um produto. E a gente não, a gente está preocupado em vender uma experiência. Além disso, o nosso produto, que eu posso dizer de boca cheia, que não tem nenhum outro açaí que chegue perto do nosso produto. Por quê? Porque nós entregamos um produto de altíssima qualidade. A gente não está preocupado com rendimento, com margem. A gente está preocupado em entregar um produto de qualidade. Com isso, a gente focou no público AB, que é um público que, graças a Deus, nunca deixou a gente na mão, mesmo na pandemia, a gente teve um problema econômico aí no Brasil, a gente não sentiu tanto porque o nosso público ele é fiel e ele tem um poder aquisitivo. Então, a gente navega no nicho. Não foi, de fato, o que a gente tinha projetado, mas acabou acontecendo, né? A gente entrega um produto de altíssima qualidade. Na pandemia vocês cresceram? Crescemos. A gente não chegou a cair, não. A gente cresceu. A história do açaí artesanal é delivery, né? Nós começamos no subsolo, começamos com delivery, então a gente tinha já toda uma expertise dessa parte de delivery, né? Então, quando chegou a pandemia e todo mundo foi para esse novo nicho, né, que muita gente não trabalhava com delivery, foi onde a gente teve essa diferencial, né? Daí já ter essa expertise. Vocês já trabalhavam, já sabiam. O açaí artesanal ele nasceu no delivery, né? Então, quando chegou a pandemia, a gente falou, caramba, graças a Deus a gente está muito acostumado. E uma galera começou a trabalhar o delivery e apanhou demais. E é uma ciência, cara, né? Cara, é uma ciência, é uma outra operação, não tem nada a ver com balcão. A gente costuma dizer que são duas lojas em uma. Delivery, balcão. São duas coisas totalmente diferentes. E a gente, graças a Deus, estava preparado para isso. Só para a gente ter ideia de grandeza de números, são 9 anos de empresa, 21 unidades, quase 200 colaboradores, 40 mil clientes atendidos por mês. Isso aí. E começou há pouquíssimo tempo. São 9 anos. E aí a pergunta, você já falou da qualidade, já falou da sustentabilidade, mas se você pudesse compartilhar, qual foi aonde você viu que falou, cara, o negócio cresceu mesmo, o negócio profissionalizou? Porque eu conhecendo a história de vocês, sei que vocês já passaram por várias fases e talvez não estão com mais unidades, porque justamente vocês estão nessa fase de controlar melhor, de escolher a dedo os franqueados. Vocês fizeram algumas recompras de loja, porque aprenderam também, né, com os erros. Isso tem um valor altíssimo e realmente o custo é muito alto de aprender errando, né? Aonde vocês falaram assim, cara, o negócio virou negócio, o negócio cresceu? Eu costumo dizer para o Marcos que se a gente colocasse na ponta do lápis, a gente fez umas 10 faculdades em Harvard, né? Mas, assim, são as grandes histórias de grandes empresários, empreendedores, né, cara? Você aprende caindo, né? Dificuldade, né? Se a gente tivesse o manual de como fazer, seria muito fácil, né? E eu sinto também que a gente tem um feeling, um perfil, e a gente sente que Deus também está conosco. Então, primeiramente foi o seguinte, a gente iniciou as operações de forma de entrega, delivery, montamos uma linha de produção. No primeiro instante, a gente viu um grande sucesso já no delivery, e uma vez a gente desceu na linha de produção e tinha umas 30 pessoas sentadas esperando. A gente não tinha estrutura de mesa, cadeira, nada disso para atender. Né? Só delivery. E as pessoas em pé esperando o produto para poder levar para casa. Então descobriram onde era, né? Falaram, acertando a linha de subsolo. Então vamos lá. Aí a gente falou, olha, é a hora da gente montar a primeira loja. E montamos a primeira loja. Já na primeira loja foi um sucesso, fazia fila, né? Então, assim, eu já tinha um projeto de franquia. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu morei em Costa Rica, e ali eu conheci muitos fast foods, e aí eu elaborei um projeto de franquia. Eu falei, olha, tá na hora da gente pôr isso em prática. Eu falei, vamos, Marquinhos, embora? E aí ele abraçou. Na época ele trabalhava, inclusive, aqui na Polícia Civil. E aí eu falei, vamos trabalhar com açaí? Ele, bora, gostou da ideia? Tu era policial? Não, eu era terceirizado. Terceirizado. Né? Mas fiquei quase 10 anos trabalhando ali com o pessoal ali da Ditec. Ali, né? Era quase um policial. Conhecia todo mundo ali. Tava paisano. Era um ambiente legal demais. E aí, quando a gente montou a primeira loja, começaram a vir procuras, né? Como é que a gente faz para montar uma loja dessa? Esse açaí é muito bom e tudo.
E aí a gente começou a franquear. Logo na primeira franquia é onde a gente teve os primeiros avanços, né? Erramos pra caramba. Depois da abertura, quanto tempo depois vocês já franquearam? Acho que um ano depois já tinha. Ano, a gente já E Na a verdade, a gente pergunta? ainda freou, porque o pessoal queria Tinha muita antes. busca, A gente foi segurando. E vocês pra tinham fazer- feito um projeto de franquia ou foi... Já, aí a gente começou a construir o projeto de franquia. Eu já tinha um projeto que eu tinha desenhado quando eu era moleque, mas a gente aprimorou ele. E aí a gente colocou em execução, abrimos a primeira franquia, colocamos em execução, e ali a gente foi o nosso aprendizado, nossa Começou a escola. ali, né? Escola Mas de primeiro franquia. franqueado, realmente, Mas tinha um estudo prévio, já não abriram de qualquer jeito. Sim, sim. Na verdade, a gente já conseguia ter toda uma estrutura para poder atender esse franqueado, né? Apesar de ser só a gente ainda, né? Era o Martim e eu, a gente cuidando de tudo isso, né? Mas esse primeiro franqueado, ele nos ajudou muito, porque realmente foi uma boa de uma escola, né? Você entender pessoas que estão trabalhando com o Ele seu ainda é negócio, franqueado? né? Não, ainda não. Ele não Açaí, é mais, é, mas é. eles construíram um patrimônio com açaí Sim, eles têm artesanal. todo um histórico, né? Foi muito bom, foram pessoas muito bacanas e a gente teve assim, uma relação muito boa. Foram ótimos franqueados, né? E foi uma escola mesmo. Bom, aí quando a gente fez essa aula com eles, aí nós abrimos realmente para franquia. E foi um boom, cara, porque foi assim, quando a gente abriu para franquia, eu acho que no primeiro ano nós abrimos 6, 7, aí no segundo ano mais umas 6, 7, no terceiro ano, quando viu, a gente já estava com 20 e tantas lojas. Foi muito rápido, assim, Meteórico. foi meteórico. Só que aí a gente tinha um comercial que não avaliava muito a parte de perfil de franqueados, né? Eles queriam abrir loja, era esse o objetivo. E aí a gente apanhou um pouco nesse momento. Outro aprendizado, Foi antes né? da pandemia. Por quê? Eram muitas lojas abertas, mas muitas lojas não tinham, o gestor não tinha perfil de A gente franqueado. falava que era um corpo sem espírito, né? Era uma loja que não tinha quem comandasse. Então tá aí ela. uma grande dica, né? Se você não escolhe o perfil do cliente ideal, você provavelmente vai fazer uma venda errada sem resultado. Eu costumo dizer, né? É fato. Pior do que você não vender é você vender errado, porque o nome Pronto, disso é Abel. dor de cabeça. Você falou tudo. Pior do que não vender é vender errado. Porque você vende ali, aquela festa, toca o sininho, todo mundo bate palma, mas o problema vem logo em seguida. Porque a pessoa ou larga a operação na mão dos funcionários, ou acha que a franquia é que é responsável por tocar o negócio, ou realmente não tem tato, tino para lidar com funcionário, com clientes, e acaba não só pondo em risco o seu investimento, como pondo em risco a marca em si. O nome, né? Então foi a hora que, foi como você falou, foi a hora que nós freamos e começamos a recomprar lojas. Então lojas que a gente via que não ia ter uma solução em relação ao pessoal, as pessoas que estavam lá como franqueados, a gente começou a recomprar essas operações e começamos a procurar o perfil certo de franqueado, que a gente encontrou esse perfil e dissemos, é esse aqui. E hoje, graças a Deus, estamos com 21 lojas no Distrito Federal, das quais as 21 lojas têm donos e esses donos são ótimos franqueados, a gente não tem problema nenhum. E eles estão operando, estão no dia a dia. Estão no dia a dia. A franquia açaí artesanal ela não demanda muito esforço, vamos dizer assim. Você não precisa se dedicar 100%, você não vira escravo do negócio. É uma operação muito simples, quase que praticamente tudo vai até a porta do franqueado. Poucos itens aqui o franqueado tem que ir atrás. Isso é muito importante, né? Essa formatação que a gente fez foi justamente essa, né? Tentar facilitar a vida do franqueado. Porque se você dificultar aquilo ali que ele já não quer fazer, aí vai dar problema, né? Então, quando a gente formatou, a gente pensou exatamente isso. Que os fornecedores levassem tudo até a porta mesmo do franqueado, para que na facilidade de um WhatsApp hoje em dia, de alguma coisa, ele consiga ter todos aqueles produtos dentro da loja, né? Show. Não, eu sou consumidor desde a loja número 1, né? Então eu conheço. E o que mais me impressiona é a qualidade do produto. E como franquia, né, eu também tenho uma operação de alimentação, qual eu sou sócio investidor, e a gente sabe a dificuldade de manter qualidade por causa do insumo, porque tem coisas que você dá conta de dominar. Outras delas não depende de você porque vem do fornecedor. Então você tem que testar o produto, você tem que diariamente estar constatando. Qual que é o grande ganho que vocês podem compartilhar? Assim, como vocês conseguiram manter a qualidade do açaí? Porque, cara, assim, é unânime, né? Quem toma, fala, meu irmão, difícil achar
algum açaí parecido com artesanal. Bom, quando a gente fala em fast food, a gente pensa em rapidez, facilidade, né? Então a gente fala sobre o to go, o takeaway, é chegar, comprar, ser rápido, atendido e você escolher onde você quer tomar, se quer sair andando, se quer levar para casa, se quer comer no estabelecimento. Esse foi o nosso primeiro passo, criar uma dinâmica para que isso de fato ocorresse. A galera estava acostumada a tomar açaí na tigela, então você era obrigado a sentar na mesa, a fazer o pedido, a esperar ficar pronto, tomar, consumir no estabelecimento para depois ir embora. Então a gente criou uma dinâmica para o cliente escolher o que fazer com aquele produto. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, para você produzir um produto de qualidade no takeaway, agora eu estou mais tranquilo, Rafael, minha filha chegou. Desculpa, eu estava aqui agoniado. Faz parte. Quando a gente descobriu qual era esse caminho do takeaway, o que a gente percebeu? Que no produto açaí, todos os takeaway, todos os to-go, eles trabalhavam o produto de uma forma artificial. Então, como é que esse produto é feito? Açaí de máquina não é açaí, é um produto feito com açaí. Talvez tenha açaí. 20% de açaí, 15%, 30% de açaí no máximo. Então, esses açaís de máquina não são açaís. E o grande público não entende isso. Acha que é açaí. Até porque eu acho que deveria ter uma fiscalização, já que no McDonald's não pode vender o tal do hambúrguer de picanha e nem o hambúrguer de costela, deveria ter também essa fiscalização dentro do açaí. Por exemplo, marcas que vendem hoje açaí chamado de açaí não deveriam vender como um produto feito com açaí. Porque eles têm liga neutra, emulsificante, corante, conservantes, acidulantes, uma série de produtos químicos para poder colocar esse mix dentro de uma máquina soft e poder puxar. Se você colocar um açaí puro dentro dessa máquina, ele vai congelar e não vai sair. Então esse foi o passo. O que a gente pode fazer para fazer diferente? A gente quer vender um produto de qualidade, a gente quer vender um produto puro. E pensando no fast food, né? Coisa rápida. E pensando na rapidez. Hoje, né? Então nós criamos uma linha de produção justamente para suprir isso. O que é o nosso produto, açaí artesanal? O açaí artesanal nada mais é do que o açaí puro, sem emulsificante, sem liga neutra, sem corante, sem conservante, sem absolutamente nenhum produto químico, adicionado de adoçante ao gosto do cliente. Pode ser sem açúcar, pode ser com guaraná, pode ser com mel, pode ser com stevia, pode ser com mascavo, do jeito que o cliente quiser. Então, nós condicionamos o nosso modelo de franquia para que ele vendesse no takeaway, no to-go, um produto de alta qualidade. Então, o açaí artesanal ele tem esse diferencial. Ele é rápido, mas ele tem um produto de qualidade. Enquanto os outros são rápidos, mas vendem um produto que é químico, né? Se você soubesse tanto de química que tem num produto desses de máquina soft, você nunca mais tomaria um açaí desse. E nem ofereceria isso para os seus filhos, porque é praticamente uma Coca-Cola. Então, assim, esse é o caminho que a gente traçou. Qualidade, açaí de verdade, ser honesto com nossos clientes, né? Cobrar um valor justo, né? A gente não costuma dizer que nós somos caros. Não, a gente não é caro, a gente é justo. Nosso produto é realmente de qualidade. Se for comparado a um açaí de máquina, que é quase praticamente o mesmo preço do nosso, o de máquina não está sendo honesto com os clientes, porque aquele açaí não é açaí, aquilo é um produto feito com açaí. Então a gente criou essa qualidade dentro da nossa estrutura de franquia, para que a gente venda com velocidade, um produto de altíssima qualidade, saudável, e a gente ainda tem os diferenciais, que são sustentabilidade, atendimento padronizado, a gente tem uma técnica de atendimento, um estabelecimento com um ambiente agradável, uma música padronizada. O atendimento é um desafio, né? Porque 40 mil pedidos mês. Manter esse padrão de atendimento também é um desafio grande. Tem que ter uma equipe acompanhando as lojas, visitando as lojas. A gente tem um formulário de visitas que a gente coloca todos os itens, canto de parede, ar-condicionado, as luzes, o uniforme. Então a gente o nosso perfil é de educar, nunca de multar, de punir, de penalizar. Não, a gente faz o contrário. A gente vê algo errado, a gente fala, vamos consertar isso? E a gente vai lá junto e tenta arrumar de alguma maneira. Eu acho que nos 9 anos de história, se a gente aplicou uma multa, foi muito.
dentro da nossa estrutura de franquia. Então, assim, a gente prefere, quando a gente vê problema, em vez da gente ir para justiça tentar resolver, não, a gente vai para a solução. Olha, eu acho que você não tem um perfil, não tá bacana para você, não tá bacana pra gente. Vamos chegar num acordo? Vamos. Mas nem sempre isso é possível, né? Dentro do nosso negócio, quase sempre foi possível. Eu acho que se a gente brigou 1 ou 2 vezes, foi muito, né? Exatamente. É uma ciência, viu? Porque mexer com gente é o Psicólogo, grande maior né? desafio. Né? Quando a gente teve que ser psicólogo de franqueado também. Tem franqueado que liga pra gente para falar sobre família, sobre filhos, sobre... Não é nem para falar de loja, às vezes eles ligam para falar de outras coisas. Porque assim, pelo pouco tempo tempo que vocês teoricamente têm de empresa, aliás, vocês franquearam com 1 ano. Com 1 ano você já estava abrindo franquia. Aí a gente sabe que franquias, o erro acontecendo lá no franqueado, ele é penalizado. Mas quem sofre mais, com toda certeza, é a franqueadora. Porque a marca acaba sendo atingida com isso, né? Então, assim, tomar a decisão de franquear é uma decisão um tanto quanto, vamos dizer assim, arriscada. Eu digo porque é o seguinte, o varejo, né, o sonho de todo mundo é o quê? É ter volume e margem. Só que você chega em um determinado momento que, conforme você vai crescendo, você começa a falar com menos pessoas, porque a operação fica grande, você tem que falar mais com liderança. Né? E não adianta. O grande segredo, na minha visão do varejo, é porque se o cara fica muito grande, ele vai ficando muito no topo, né? O CEO vai subindo muito ali e ele esquece do chão de fábrica. E o cara tem que visitar muito o chão de importante. fábrica para ele poder escutar, para ele sentir, para ele trocar ideia, para ele perguntar. Porque às vezes não chega até ele lá no topo, né? Até subir a montar a informação, ela parou aqui no supervisor, no gerente, no supervisor, no diretor. E aí vocês fazem como? Vocês mesmos. Eu acho que você chegou no ponto crucial do negócio. Eu acho que uma coisa que a gente nunca deixou de fazer foi esse chão de fábrica, né? Então a gente está sempre... Vamos passear? Vamos em alguma loja? Vamos. Então a gente está sempre indo nas lojas. Nós mesmos vamos nas lojas, aí a gente liga para o nosso padrão e fala, olha, essa loja está precisando de uma visita para consertar isso, aquilo. Então a gente está sempre entrando em contato com nossos franqueados, perguntando qual é a dor, o que está precisando, se a gente pode fazer algo possível ou não. Pra você ter uma ideia. Ultimamente, né, Marco, a gente tentou comprar algumas operações e os franqueados não querem vender. Por um lado a gente ficou triste, porque a gente queria comprar as lojas, mas por outro a gente ficou feliz, porque se ninguém quer vender é porque eles estão satisfeitos. Então isso pra gente também é um bom sinal. É um bom sinal. Ótimo sinal. Então hoje como a gente trabalha com produto de alta qualidade, os nossos modelos de franquias, eles atendem um perfil de público A, B, então a gente chegou mais ou menos que no limite no Distrito Federal. Agora a gente está iniciando uma expansão para o Rio de Janeiro. Então esse é o nosso segundo passo. E aí sempre com esse mesmo perfil. Eu vou para lá, preparar a equipe, sempre ensinando. O chão de fábrica é muito importante, porque é ali onde você vai, de fato, manter o teu negócio sólido. Quando você viaja demais e começa a achar que você já está demais, eu costumo dizer que o pior local para se ficar é aquele que você fica confortável. Confortável, né? Demais. Aquele é o pior. Então você sempre tem que estar procurando. Não, eu tenho que estar na frente. Eu tenho que estar sempre um passo na frente, né? A gente também sofreu um período com a concorrência. Nós tivemos alguns concorrentes que foram desleais, né? Concorrentes que utilizaram da má fé realmente para montar seus negócios. Hoje a gente vê eles definhando e a gente sabe que a gente estava no caminho certo, a gente nunca se importou, né, em brigar, nada disso. E assim, construa com seriedade, com honestidade, jamais pensando em se dar bem naquele momento. Como você falou, não pensa no agora, em fechar um negócio agora. Pensa se aquele negócio que você está fechando agora vai ser de fato importante lá na frente. E é impressionante essa tua fala, porque às vezes eu escuto muito isso, né? Porque assim, nós temos que ficar de olho na concorrência para a gente não ser atropelado. E eu costumo sempre dizer, né? A empresa ela não tem outra opção se não for crescer. Empresa que não cresce é porque ela está quebrando. E quando você não cresce, o concorrente vai crescendo. Então a distância que você antes tinha começa a encurtar a distância. Isso é um perigo absurdo, porque daqui a pouco, para você retomar o fôlego desse concorrente, vai ficar mais difícil, porque esse cara, vai ficar mais difícil, o cara aproximou muito de você. Sim. E aí eu sempre falo, né, que ser empresário é a primeira opção que você precisa entender, que você já tomou, é que você vai precisar crescer. Não tem jeito, você tem que crescer. E nessa história do crescimento, às vezes você fica olhando para o concorrente e fala, cara, mas por que esse cara está conseguindo um preço que eu não consigo? Tem um dado que é muito interessante, que no Brasil,
64% das empresas fecham antes de 5 anos. Ou seja, a parcela é gigantesca. Quando eu fui estudar o porquê desses 64% fecharem, 92% carregam duas grandes falhas. A primeira, não sabem vender, ou seja, empresa que não vende morre. E o segundo ponto, aí vocês vão se assustar, e talvez essa seja a prática dos concorrentes leais e hoje estão defiando, precificação. Você olha para o concorrente e fala, cara, esse cara ele pode até estar oferecendo o mesmo produto, mas não tem como ele vender nesse preço. Se colocar taxa de ocupação, contador, luz, fornecedor, insumo, imposto, margem, como é que ele está fazendo isso? Se você não tiver um CMV de produto bem feito, né? Se você não tiver um CMV bem construído, a gente costuma fazer um CMV totalmente diferente do mercado. O mercado coloca o CMV somente o produto e a embalagem. A gente adiciona ao nosso CMV o imposto, os royalties, vários outros encargos que não costumam ser colocados nesse cálculo. E isso para a gente trouxe a gente também para uma realidade na qual a gente consegue trabalhar com mais facilidade. E isso que você falou é tudo, cara, precificação. Eu tenho amigos meus que falam, cara, o açaí artesanal realmente é o melhor. Como eu te encontrei lá na praia, lá, teus amigos falando, caramba, bicho, eu tomo prejuízo mensal com meu filho, porque meu filho só quer saber de açaí artesanal, ele mostrando lá, né, o moleque pedindo, olha, traz um açaí para mim, mas tem que ser o artesanal. De fato, o produto é realmente, a qualidade é indiscutível, mas isso tem preço, né? Isso tem valor, não vamos falar nem de preço, tem valor, isso tem valor. Exatamente. Se eu não colocar o valor que realmente não tem como eu vender esse produto. Então, a gente tem muito pé no chão e a gente tem muita consciência de que o preço, por exemplo, eu não vou brigar com o meu concorrente por causa de preço. Se ele coloca o açaí dele 2, 3, 4 reais mais barato que o meu, aí eu não sei que mágica ele está fazendo, mas no longo prazo, não segura. A resposta chega, né? Com certeza. Hoje, a gente está pronto, preparado, depois de tantos Harvards aí, e a pandemia... Nossa, a pandemia foi a maior deles, né? E hoje a gente consegue conversar que a pandemia foi uma coisa muito boa pra gente. Foi uma outra escola, né? Eu vejo como aquele cachorro que se sacode todo depois do banho e quem ficou ali agarrado é quem vai se manter, né? E assim, a gente desapegou total. Você conhecia a nossa estrutura lá no Saan, né? Nós tínhamos um prédio lá gigantesco, câmera fria. Você ligava a luz de dentro da sala, você enxergava aquele mundo de açaí. Coisa mais linda do mundo. A gente tinha copeira, tinha garçom, tinha jardineiro, tinha tudo que você imaginar. E a pandemia trouxe pra gente, trouxe a gente pra terra, né? A gente tinha um gasto absurdo, desnecessário, né? Só que naquela época a gente não enxergava aquilo, porque todas as empresas faziam isso. Você chegava na estrutura de uma empresa, tinha que ter tudo, copeira e tudo aqueles negócios todos. E a pandemia trouxe a gente para a realidade. Nós fechamos aquela estrutura, hoje a gente trabalha, na época a gente tinha 17 funcionários, hoje a gente tem isso só no administrativo. Só no administrativo. Hoje a gente tem de 5 a 6, entrega a mesma qualidade, do mesmo jeito, só que nós mudamos algumas coisas. E a margem, com certeza, melhorou. Melhorou demais, mas assim, quase praticamente dobrou. Então agora a gente está chegando novamente ao faturamento que a gente tinha na época, mas com a margem... Outra margem. E aí você falou um negócio muito interessante, né? Você tinha lá o copeiro, você acendia a luz, aparecia isso. E eu costumo dizer que o pequeno e médio empresário brasileiro ele tem que vencer aquela síndrome, a primeira dele, né? Quando ele começou a ver um dinheirinho na conta, o que o cara quer? O cara quer montar um escritório bonito. Não que isso não faz parte do business. Faz parte. Só que tem que tomar muito cuidado. E tem que tomar cuidado com a vaidade, porque você vai vendo que custo sempre pode cortar um pouquinho sem perder a qualidade. E a gente tem que ficar de olho nisso. Uma coisa que eu gosto muito de falar, aqui na empresa, por exemplo, a gente tem reunião com o financeiro toda segunda-feira, 1 horinha, para a gente ver qual foi a previsão e se a gente realmente realizou aquilo que estava previsto. Eu acompanho o custo de perto. Você se perde, ainda assim, hora ou outra passa alguma coisinha. Esses dias para trás a gente pegou a mesma assinatura do mesmo software em 2 cartões de crédito diferentes. Por quê? Fez em um e aquele cartão, o limite do cartão tinha sido já usado por completo, para não parar, foi lá e colocou outro cartão. E aí manteve os dois. Só que manteve os dois. Então, nada, foram $700. A assinatura era anual desse aplicativozinho. Se eu pegar $700 vezes 5, R$ 3.500 no ano, né?
Então, você pega 3.500 daqui. Então, o que eu falo? Plano de contas é sempre bom você dar um paraquedas e acompanhar junto, porque sempre tem alguma coisinha que dá para fazer. E aí fala muito isso, né? Empresário, ele não pode ser vaidoso. Não pode. E aí eu acho que a vaidade... Você tem uma ideia. Quando nós começamos o açaí artesanal, eu acho que a gente foi ganhar nosso primeiro salário 4 anos depois. Nosso primeiro salário. Como é que vocês fazem? Se vira. Eu tinha meus projetos musicais, tinha minha banda, tinha meus negócios. O Marcos tinha um negócio dele lá na polícia, a gente não pegava dinheiro. O nosso primeiro salário era R$50 cada um por semana. Então, assim, isso parece brincadeira, cara. Ah, mas então eu não vou montar um negócio para eu ficar 4 anos sem ter, para depois começar a pegar R$50 por semana? Não, isso não faz sentido para mim. Welcome to the jungle. Você quer o agora ou você quer lá na frente estar num lugar, numa posição mais confortável? A coisa foi muito orgânica também, né? Não teve investimento, porque normalmente quando você recebe investimento, você tem um dinheiro, esse dinheiro você faz tudo, né? No nosso caso não, foi bem orgânico mesmo. Então, todo o dinheiro que entrava a gente reinvestia na empresa, a gente pensava em crescer, pensava em melhorar todos os processos, tudo que acontecia ali dentro. E essa defasagem de 4 anos não é que a gente não estava recebendo, né? A gente estava reinvestindo na empresa, né? Em vez de pegar o dinheiro para gastar aqui fora, a gente gastava dentro da empresa. Isso. Né? E a gente sentia prazer nisso, né? A gente comprava um freezer novo, comprava não sei o que lá, comprava um equipamento, comprava um software, ia comprando as coisas e isso deixava a gente confortável. E a empresa foi crescendo ela mesma. E o que vocês estavam fazendo Açaí Artesanal nunca teve um aporte financeiro, nunca. Nunca fez nenhuma rodada, né? Nunca fez rodada, nunca pegamos dinheiro em banco para criar marca. Ela mesma, sozinha, foi se... Até o momento que chegou a hora que a gente chegou e falou assim, agora sim. Né? E aí, hoje em dia, a gente tem o nosso salário, tem tudo, tem os ganhos em cima das vendas, enfim, hoje em dia a gente está num momento muito mais tranquilo. Mas vocês plantaram isso lá atrás, né? Foi plantado. E, de fato, se você não fizer isso, cara, dificilmente você vai colher. Só se você der muita sorte, assim, aquele tiro, aquele que você nasceu com o cu virado para a lua e aí deu muita sorte, aí sim. Fora isso, cara, empreendedorismo, você sabe como é, você é um mestre nisso, cara. Você sabe como é difícil. Eu estava almoçando com um grande empresário aqui da cidade agora, né? E eu estava falando justamente isso. A empresa ela é um organismo vivo, né? Então, existe um momento de fazer a retirada, existe um momento de reinvestir, existe um momento de, cara, vamos abrir para vir gente de fora. Sim. Existem vários momentos. O grande lance é você saber identificar. Mas eu falo que os primeiros anos da empresa, você não pode ser desaforado com caixa. E lembrar que o que tem dentro da empresa é da empresa. Você não pode botar a empresa para custear o teu estilo de vida. Senão a empresa fica o quê? Fraca. Então, eu costumo dizer, por exemplo, nós como uma das operações que eu tenho, que é a agência de publicidade, o que fez a gente triplicar de tamanho na pandemia foi porque lá no início da pandemia, qual é o primeiro gasto que o cara quer cortar? Marketing. Tem jeito, o cara vai querer cortar o marketing, né? Então, não era para ser porque é o que potencializa a venda. Mas o que a gente fez? A gente ligou para todos os clientes e falou o seguinte, olha só, a gente sabe que está acontecendo uma pandemia, na minha cabeça não ia passar mais de 60 dias. Para mim era 60 dias. E a gente falou o seguinte, ó... Foram 2 aninhos. Então, foi. O primeiro foi de pandemia, o segundo foi do que a pandemia ressaca causou. Né? E aí eu falava para os clientes, olha só, a gente vai fazer o seguinte, você vai ficar aí 4 meses sem pagar, depois de 4 meses, eu vou pegar esses 4 meses para trás, vou dividir em 10 para frente. Foi uma maneira que a gente ganhou. A gente falou, vamos sair na frente dos clientes. Só que quando eu fiz isso, cara, eu tive um churn baixíssimo. Pouquíssimos clientes saíram. Pouquíssimos. Cara, esse cara é parceiro meu. E eu fiquei com os caras. Porque eu pensei o seguinte, minimamente, qual foi a minha estratégia? Daqui 60 dias, todo mundo vai saber o que fazer. E o brasileiro é bom de dar jeito, a gente vai dar jeito. Passaram uns 4 meses, só tinha um porém. Eu ia ficar 4 meses sem o quê? Sem as minhas recorrências. Porque eu recebo recorrência. Na agência é isso. O que aconteceu? Todo mundo precisou se digitalizar. Todo mundo precisou fazer vídeo, todo mundo precisou fazer landing page, fazer site, e-commerce. Então começou a vir muito cliente. Só que eu não estava recebendo minhas recorrências. Como a gente tinha um caixa, e eu trabalhava sempre com... A meta da empresa é sempre ter 6 meses de caixa. Isso é raro, tá? É raro no Brasil. Como eu tinha caixa, o que aconteceu? A gente conseguiu abocanhar várias oportunidades, contratar mais gente segurando. E muito dono de agência falou assim para mim, cara, não faz isso, esse dinheiro nunca mais vai voltar. O que aconteceu? Em 4 meses, o nosso próprio caixa tinha dobrado de tamanho. E a gente cresceu muito mais. Então, assim, você tem que investir e preparar, porque o negócio ele vai pedir. E, novamente, né, a empresa é uma vaca leiteira. E a pessoa física é um bezerrinho que fica mamando. Mas se a vaquinha ficar magrinha, o bezerro não vai ter... Você tem que mamar de acordo com
acho que tem que ter um teto, né? Um limite ali, né? Tipo assim, a gente sempre quer ter mais, mas é o que a gente faz. A gente tem lá o nosso certinho todo mês e aí a gente vai por produtividade. Por exemplo, vendeu 6 franquias, 5 franquias, aí a gente tem uma retirada. Então, dessa forma, fica muito mais saudável. Você não vai secar a vaca, né? E é muito importante porque, por exemplo, na pandemia era um momento de se articular. Quem não fez esse tipo de loucura e que até alguns viam como caramba, os caras vão fechar. Fecharam lá o prédio, acabou, a saia artesanal já era. Mas foi o ego, a gente tirou o ego, né? calçou a sandalinha da humildade e vamos ser o que a gente tem que ser, que é o quê? Continuar fornecendo estrutura para os nossos franqueados. É isso que importa. Se a gente tem um prédio ou se a gente não tem nada, mas aquele produto está sendo entregue na porta do jeito que tem que ser, é o que importa. Então a gente vestiu a sandalinha da humildade, fizemos dessa maneira e vou te falar, a gente nunca mais vai ter prédio. Posso estar ganhando 10 milhões livre mês, não vou ter prédio. Para quê? Não precisa disso. Era uma coisa que antes da pandemia a gente achava que era muito necessária. Hoje a gente não vê mais. A gente tem um escritório, o pessoal está trabalhando lá, estão suprindo, a gente está fazendo a entrega. E é interessante você falar isso que vocês fizeram, porque eu costumo dizer que quase 100% dos problemas que a gente tem na vida estão relacionados a problemas interpessoais, que envolvem o quê? O status quo. Então, cara, como que as pessoas vão me ver agora que eu não tenho mais o prédio? Só que, na verdade, talvez o prédio era mais para você se afirmar dentro de um grupo do que propriamente uma necessidade que a empresa precisaria daquilo. Eu falo sempre isso. Quando a gente tira o ego, né? O ego é nosso pior inimigo. Tem um livro que fala isso, né? Cara, o ego é... Então, eu falo sempre o seguinte, vaidade é uma espada que corta o empresário no meio. Então, às vezes, o cara deixa de cortar um custo porque ele quer provar para alguém que ele... Isso quando não tem aquele empresário que, tipo assim, começa a ganhar dinheiro e já quer comprar logo um carrão fantástico para aparecer na frente dos outros. Uma lancha. Para a galera dizer assim, pô, esse cara é foda, eu vou investir nele. Mas a pessoa não investe nisso. As pessoas investem em ideias, né? E resultado. Então, assim, eu vi já uma série de pessoas que começaram a ganhar dinheiro, já logo estavam montados em carros de 400, 500, 800, 1 milhão, e rapidinho o cara, quando eu vi, definhou. Aí eu falei, mas como? Gastou mais do que podia, né? Não teve o controle emocional. É o ego falando mais alto. Eu sou empresário, eu tenho que aparentar ser, Você não tem que aparentar, você tem que ser. Exatamente. Eu conheci em São Paulo, cara, um cara que eu fiquei impressionado. O cara tava de chinelo, uma bermuda, uma camisa de botão, tava até abotoada errada, assim, ó. Tava sobrando o botão embaixo. E o coroa, bicho, conhecido da galera tal, chegou lá, e tocou na mão de todo mundo, tô indo ali e já volto. Aí, quando ele saiu, um amigo meu falou, esse cara é um dos caras mais ricos do Brasil, você acredita? Eu falei, mentira. Esse cara que saiu daqui agora, ele falou, Martin, esse cara é um dos caras mais ricos do Brasil. Ele vende suco de laranja. Ele fazia extração do suco, colocava dentro dos caminhões de suco e levava para as fábricas de suco. Eu falei, mentira, cara. Sério. Rapaz, esse cara, bicho, ele andava com um talãozinho de cheque no bolso, assim, ó. O cara mais humilde que você vê na sua vida. Um dia desse eu conheci um cara que é dono de 74 imóveis em Brasília e tem 4 prédios comerciais aqui. O cara chegou de Fusca azul celeste, cara. Um Fusquinha pequenininho. O Fusquinha devia ser só o rolê mesmo. Aí eu perguntei pra ele, e esse carro aí? É meu carro desde 1980 e tanto. Eu falei, seu carro desde 1980? Você não comprou outro? Não, eu só tenho esse carro. Cara milionário. Então, assim, esses caras me deram uma lição de humildade, de não pôr o ego na frente tão grande. Você não precisa. Às vezes ali é exagerado, né? Demais, viu? Vou te falar que a linha é tênue. E caixão não tem gaveta, né? Exagerado, né? Mas, assim, você vê, isso me fez ir aos extremos para poder avaliar a situação e ver que para que você vai, né, aparentar ser o que você não é de fato, né? E a internet hoje tem muito isso, né? O cara aluga um carro, o cara compra um relógio falsificado, ele faz uma viagem para poder justificar, vou tirar uma foto lá em Dubai para dizer que
Mas por quê? Porque isso vende também, né? É uma estratégia também de dominação. Passo, né? Também é uma estratégia de dominação. Só que eu costumo dizer, se o cara dá um tiro desse, ele tem que sustentar. Ele tem que sustentar. E na boa, é muito chato, é muito ruim você viver um personagem que você não é. Né? Isso, imagina a cabeça do cara quando fica. Quando ele senta na roda de empresários e aí todo mundo fala o que está fazendo. Business? Cara, ele não tem. O cara não tá. E a empresa precisa fazer um aporte. O cara não tem. Então eu falo que no longo prazo, cara, empresa é uma ciência. Porque se você não poupa agora, como que você faz para lá na frente você poder crescer e investir? Cara, é muito rápido, né? Acabamos de falar, foi 9 anos que vocês abriram. Foi um tiro, né? Foi muito rápido, né? Foi rápido, cara. Foi muito rápido. Mas foram vários aprendizados. Eu acho que agora a gente está muito preparado para fazer aquela expansão nacional, né? E internacional também. A gente tem aquele modelinho de quiosque de Kombi, né? Que ela por si só já é um charme, né? Ela já é uma E é uma Kombi mesmo, né? É uma Kombi corujinha, né? 69, se eu não me engano. E aí a gente tem 3 delas. E ela é uma atração, né? Então a gente quer ir para os Estados Unidos primeiro, ali pegar alguns lugares. A gente quer ir também para os países árabes, que são países quentes, que têm um clima favorável. Alguns países da Europa, a gente está estudando. Cara, Dubai é um baita mercado. Dubai é um baita quente mercado. Pra cacete. E eles amam. Eu estive lá em Dubai agora, em maio. E a gente estava num shopping. Cara, assim, lá tudo é ar-condicionado, né? Obviamente, porque senão você não aguenta. E aí o cara tava assim, desejando tomar um açaí. E aí andando no shopping, eu vi a foto de um bowlzinho de açaí com coco em cima. Eles têm mais essa pegada, né? Uhum. E aí eu fui lá e comprei de 500 ml. Eu paguei... Caríssimo. Sabe quanto eu paguei? Como se fosse... R$180. Convertendo para real, deu R$160. R$160. E pensa um açaizinho fraco. É um mix. Não é açaí, né? Contém açaí. Contém açaí. E aí o que acontece? Eu tava com minha esposa e ela foi olhar umas roupas, né? E eu achei essa loja, tomei. Aí ela mandou mensagem, vamos lanchar? E eu tinha tomado açaí. Aí você já com medo, vai mais 450. Aí eu falei, cara, acabei de tomar açaí. Ela, pô, tu nem me chamou para tomar açaí. Eu falei, cara, não vale. Não vale porque não é o que a gente está acostumado a tomar aqui, né? Não é açaí. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário. Você é um empresariário, mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Agora uma pergunta, né? A gente falou aqui das dificuldades do franqueado, a gente falou dessa questão da cultura, porque vocês têm essa cultura de, cara, vocês são pessoas bem-sucedidas, mas mantém a cabeça firme no negócio, simplicidade. E como transmitir essa cultura para o franqueado? Porque do mesmo jeito que o cara que ganha 100 mil começa a deslumbrar, às vezes tem um cara ali que é o primeiro negócio dele e ele pega e vê lá no final do mês, 100 mil reais no caixa. Só que aquele dinheiro não é dele, né? Aquele dinheiro é da empresa. Como transmitir cultura? Porque hoje a gente sabe, cara, uma empresa é um CNPJ composto de vários CPFs, que tem um fit cultural. Como que vocês fazem para manter a cultura do negócio hoje, do franqueado? Se eu te contar que a gente já passou por isso que você está falando, né? Nós já tivemos o franqueado que deslumbrou e torrou tudo. O famoso fanfarrão, aquele que torrou tudo, com balada, mulherada e tudo, e ia para o espaço. A gente já teve aquele que não fez uma boa administração, uma boa gestão e acabou também sofrendo com isso. Mas
o que eu posso te dizer, cara, que em vez da gente ensinar a cultura pro franqueado, nós estamos avaliando o perfil do franqueado. Para ver se ele tem essa cultura, né? E dentro do perfil do franqueado, a gente encontra essa cultura. Essa cultura ela tem que estar enraizada no pessoa física. Então, quando a gente percebe que ele não tem essa cultura, a gente já nem fecha negócio. E aqueles que têm essa cultura são os nossos franqueados hoje, aqueles que a gente recebe e aprova como perfil. Então, esse alinhamento literalmente é igual entrevista de emprego. É igual entrevista de emprego. Se o cara não tiver fit cultural ali, você não tem uma avança. Ideia, velho, hoje, para eu fechar um negócio de franqueado, cara, tem que fazer no mínimo 5, 6 reuniões com ele. Sabe? Porque... Isso começa já no WhatsApp ali, que você já sente a pessoa ali pela conversa. Olha as redes do cara. Eu vejo as redes sociais, eu vejo o comportamento dele, qual é o gosto musical, qual é o gosto, quais são os interesses, qual é o perfil de se é família, se é mais solto. Então, assim, a gente traçou um perfil de franqueado ideal para o açaí artesanal. Talvez ele não seja o mesmo perfil de franqueado para uma outra marca. Sim. Mas para o açaí artesanal, a gente já traçou um perfil de franqueado. Então a gente sabe pelo comportamento, pelo histórico dele, de negócio, tudo, qual que se encaixa. E aí dentro desse perfil tem que ter essa cultura, tem né, essa sementinha lá dentro, do senão, cara que tá afim, que é empreendedor, que tem preocupação, que sabe qual é o valor do investimento dele, né? Então, a gente, em vez de trazer essa cultura para o franqueado, não, a gente está pegando franqueados que já têm essa cultura. Porque a gente já fez isso. Nós já escolhemos, teve uma época que o comercial nem escolhia, fazia de qualquer jeito, e foi a época que a gente mais sofreu, que eram pessoas que não tinham. E para você... Crescimento acelerado. E para você ensinar cavalo velho a trotar, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil. Então, é melhor você já pegar um machador já, e aí você vai ter... Não vai ter tanta dor de cabeça, vai ter mais sucesso. A pessoa que já tem outras franquias é um cliente interessante para você? De outras marcas? Sim, muito. E traz experiências novas para a gente também, né? Coisas que a gente às vezes não imaginava ou não conhecia. Nós fechamos agora uma franquia do açaí artesanal com um franqueado que tem um perfil de franqueado e que ele tem outras franquias, grandes franquias, inclusive. Então, esse para a gente é um perfil também muito bacana. E a gente sente que agora a gente está acertando demais no perfil, né? Cara, inadimplência zero, problema com franqueado zero. Quando o franqueado se sente em dificuldade, ele entra em contato conosco diretamente, a gente dá o atendimento. Então a gente sente que a gente está muito redondinho, sabe? O negócio está muito redondinho. Agora é fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que foram 9 anos mesmo de aprendizado. E eu acho que dentro de uma estrutura de franquia, esse é um time saudável para você chegar no equilíbrio e dizer assim, eu estou pronto agora para expandir mesmo. Eu acho que 9 anos, 10 anos é um número bom. Para você estar bem estruturado. Agora é interessante você falar isso, né? Você falar 9, 10 anos para você explodir. Por que eu falo isso? Tem muito guru na internet querendo ensinar o cara, trabalhe 4 horas por dia, trabalhe 4 horas por semana, não vá na empresa, pega essas dicas e o seu negócio vai crescer. Mas, na verdade, isso é coisa de gente burra. Porque quem minimamente tem uma clareza da vida, sabe que o que faz o negócio crescer é barriga no balcão. Você precisa estar no dia a dia ali, vendo, respirando, para poder crescer. Sem fazer nada, isso não existe. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, isso é golpe. Isso nem com o negócio errado. Não existe, nem com o negócio errado. Não faz sentido algum. Não existe isso. Então é barriga no balcão, é 9 anos levando pau, botando pra cima. Tem hora que você puxa o bico, você vê o tamanho do buraco, você puxa o bico, não vai. Tem hora que você bota pra dentro, desce a onda e vai-se embora. E, cara, E olha que interessante, né? Vocês falaram de 10 anos para começar daqui para frente a crescer agora, né? Estamos prontos para começar a expansão. A gente fez uma coisa muito inteligente, que foi se fechar o Distrito Federal, não ficar deslumbrando e não ficar abrindo picadinho em outros lugares, não. A gente até fez alguns, mas justamente também foram escolas e aprendizados. A gente viu que nesse caminho não dá certo. Então a gente fechou o Distrito Federal e temos aí 3, 4 pontos mais para abrir. Agora a gente vai pegar o Rio de Janeiro e fazer a mesma coisa. Aí a gente vai para o Nordeste, vai fazer a mesma coisa. E vamos fazendo um crescimento
inteligente, né, cara? Daqui 10 anos, qual é a visão de futuro de vocês? Quantas lojas? O que vocês vislumbram? Cara, daqui 10 anos, 100 lojas. A gente faz um cálculo de 3 anos e sai de 100 lojas. Mais 10 anos? Mais 10 anos, 100 lojas. 100 lojas. É. E aí a pergunta que vem do milhão. É para vender tudo depois? Também. Equity. É possível. A gente pensa em criar uma estrutura sólida de franquia e vender pelo menos um percentual, né? Até uns 50% aí, ter um grupo investidor para a gente fazer até um crescimento internacional e tudo. A gente pensa assim, a gente está aberto a isso, né? É aquele negócio, cara, você nunca pode trabalhar com ego. Eu tenho um cara muito bacana que eu gosto de assistir muitos programas dele, que é o Marcos Limones, né? Do sócio, né? E esse cara, ele me deu uma lição de vida sempre nos episódios, que é tipo assim, o ego zero, cara. Se você coloca o ego... Eu já vi vários episódios dele querendo mostrar por A mais B que aquilo ali não daria certo. E o ego da pessoa não permite que ela tenha capacidade de dizer assim, é verdade, isso não está certo. Não, isso eu criei, não pode mudar. E o cara vai para o espaço. Então é o ego, cara, você precisa tirar ele. Então, depois que a gente enxergou isso, cara, hoje a gente não tem ego. Hoje em dia negócio é negócio. Eu sou dono dessa loja, eu vendo, amanhã eu sou dono dela de novo. Eu faço negócio, cara. A 311 Norte, que foi a nossa primeira loja, já foi de franqueado, nós compramos ela de volta, ela é nossa agora de novo. E aí a gente vai fazendo o jogo, cara, é negócio. Não coloque o ego, não fique apegado às coisas. Acho que cada oportunidade é oportunidade e tracionar, cara. Fazer essa roda tem que estar girando. É uma catraca, a gente diz. Quando a gente tinha uma loja, ela girava assim, ó. Depois 2 lojas, 3 lojas, hoje ela está girando assim. E a gente quer que ela seja a velocidade da luz em breve, né? Eu costumo dizer que existem 2 grandes ferramentas para quebrar qualquer negócio. Uma se chama vaidade, outra se chama ego. Se você atrela essas 2, cara, você conseguiu arrumar a fórmula perfeita para o empresário quebrar a cara. E ainda tem um pior, né? Tem um agravante. Que se lá na frente ele não reconhece, que aí ele precisa o quê? De humildade. Que só transforma com humildade. E a grande maioria das vezes a gente aprende pela dor, né? A gente poderia tanto aprender por amor, mas a gente aprende pela dor. E uma pergunta para vocês, para a gente, enfim, contribuir aqui com a turma. Martim ainda tem outra profissão, que ele é músico, né? Como é que faz para conciliar a carreira de músico com a de empresário? Bom, eu acho que a gente criou uma estrutura de negócio também que já se sustenta por si só, né? A gente tem a nossa equipe, né? Então, assim, eu posso ficar ausente... Não, isso no açaí artesanal. Eu posso ficar ausente do açaí artesanal uma semana, o Marcos pode tirar 10 dias, a gente pode estar ausente, que a nossa equipe ela é capacitada para tocar o negócio. O que a gente não pode é sumir, desaparecer durante 6 meses, né? Mas, assim, o meu trabalho musical também, ele também é muito bem estruturado. Então, hoje em dia, não tem mais aquelas aventuras. Então, é show certo, festival, com cachê bom, com a estrutura toda boa. Então, a gente vai num dia, volta no outro. Quanto no máximo fica 2, 3 dias fora. Então, dá para conciliar. A banda tem um empresário hoje. Tem, sou eu. Sério? Eu sou empresário e a minha esposa, a Larissa, é a produtora, né? Ela que faz toda a parte de logística, né? Bom, para quem não sabe, né, e está curioso, o nome da banda se chama De Alive. De Alive. Tem Coloca quantos aqui anos? o arroba aqui. A banda tá com 23, 24 anos já. E você é fundador da banda? Fundador da banda. A gente já teve um trabalho espetacular no Brasil inteiro. Já visitamos quase todas as cidades do Brasil, todos os estados, com certeza. É uma banda muito conhecida. Quem quiser conhecer, tá aqui o arroba aqui. Hoje é meu hobby, né? Hoje é tipo assim, é onde eu me divirto, curto pra caramba, é meu lazer hoje. Mas é um lazer bem estruturado. Top. E aí a gente tem sempre aquela curiosidade, né? O empresário ele tem uma formiguinha dentro da barriga de vez em quando, que ele fala o seguinte, cara, eu fiz o açaí dar certo, eu posso fazer outros negócios dar certo também, né? Darem certo também. Claro. Aí a pergunta é, vocês olham para outros mercados? Cara, a gente olha. E de reto a gente faz algumas tentativas. Estamos com café agora também, né? É o Café Paranoá, é uma unidade nova que a gente
gente está fazendo um teste. Já existe uma loja na 400. Uma loja física? É de vocês? É uma parceria, um co-brand que a gente está fazendo junto com o Paulo Vitor, né? Que ele é o fundador desse Paranoá. Nós já tínhamos a ideia de colocar um café. Tomei um açaí lá. Isso, Lembrei lá agora. Lembrei agora, o açaí está na frente e o café está atrás. Exatamente. Né? Porque a gente sempre teve essa vontade de agregar mais coisas, né? Dentro da loja da Serra Artesanal. A gente até chegou a uma época a fazer até o café do açaí também, torrar e tudo. Pô, vamos fazer isso. Só que assim, é melhor a gente pegar alguém que já tem um conhecimento, trazer ele aqui para perto da gente, né? Então vamos juntar força e fazer a coisa acontecer. Fácil. Né? Que fica mais A gente fácil, não apanhar tanto, né? E aí ele topou, né? Então a gente abriu essa unidade lá na 408 dentro da loja da Serra Artesanal. Né? A loja já era Serra Artesanal e vocês botaram o café. Exatamente. No fundo, lá no fundo da loja, a gente colocou o café. Eu vi. E, cara, o café é perfeito. Sensacional, café especial. E o café é produção própria. São produtores do DF. Tem toda uma história, tem todo também sustentabilidade, tem toda essa preocupação também. Mas são produtores de entorno aqui do DF, né, onde ele compra esse café, torra, né, faz a moagem e vende nas lojas. É bem interessante. E vocês vão expandir essa parte do café também? É um outro business que a gente pensa justamente criar. Agora, como a gente já tem um know-how da Serra Artesanal, criar um know-how, deixar ele mais maduro e começar a franquear essa unidade. E tem muito a ver, né? Eu vou falar para vocês o que eu gosto de tomar açaí. Eu gosto de tomar açaí, depois do açaí eu gosto de tomar um café. Sim. Eu não sei se era só eu, fiquei até meio preocupado agora. Eu adoro tomar o açaí e na sequência tomar um café. Eu sou viciado em café, eu tomo antes, como depois. Eu gosto demais de café. Eu também gosto muito de café. Aqui em Brasília, inclusive, a gente fez uma visita num café que fica ali, agora eu não vou lembrar o nome da região, chama Café Minelis. Cara, eles foram premiados com o melhor café do mundo já. Eles ganharam um prêmio, eles fornecem café para a Illy, que é essa marca italiana. Está lá na minha sala, estava aquela máquina da Illy, é deles o café. E eles são aqui na região, porque assim, Brasília, teoricamente, o Cerrado, não tem tanta não tinha essa cultura. Agora está tendo demais. Então, tem a questão da altimetria, do solo, tem toda uma ciência por trás disso. Então, daqui a pouco a gente vai ver a Serra Artesanal e o café Paranoá. A marca da cafeteria Paranoá, não do café. Cafés especiais. O café também, só que o café é feito são grãos de produtores da região aqui. Ele é um café também premiado, ele é um café especial, é um café de altíssima qualidade. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Eles têm as bebidas geladas também, tem os croissants, tem aquelas tortinhas de nata, aqueles bolinhos de Belém, né? Aquelas tortinhas de Belém. Legal. Foi uma maneira que vocês acharam de ter mais produtos. E não ser uma marca, não ter esses produtos dentro do açaí artesanal, não. Ser uma marca que dá pra gente montar esses collabzinhos, lojas juntinhas e tudo, né? Até porque o modelo de negócio de vocês tem que ser muito bom no que faz, né? Eu falo que é o seguinte, né? Tem um grande amigo meu, inclusive já esteve aqui no podcast, que é o Flávio, né? Do Bolos do Flávio. Sim. Cara, o Flávio vende bolo. Então muita gente fala, põe pão de queijo. Ele, não, o negócio é bolo. O Flávio, eu não sei se vocês têm noção, né? Mas o Flávio ele vende 5 mil bolos por dia. Imagina, aquilo ali é um absurdo. Ele é gigante, né? Então, assim, acho que ele é o maior vendedor, ele é o maior vendedor de bolo, assim, de loja única do Brasil. Então, o cara vende 150 mil bolos por mês. É muito... para quem é bom de conta, vai pegar o ticket médio do bolo, vai entender como é que a banda toca lá. Mas vocês também não tinham outro produto. Tem água. Tem água com gás. A gente já tentou, nós já fizemos outros produtos dentro do açaí artesanal, mas o público, o cliente entrava e falava, eu quero açaí. Não, obrigado, eu quero açaí. Então, o açaí realmente foi o grande negócio e foi onde a gente deu uma recuada e falou, não, vamos manter só o açaí. Coisa boa. Isso é uma coceira que dá, né? Para não montar outros produtos dentro. Porque as ideias vêm, né? A cabeça não para, né? Vamos botar, já tinha época que, vamos botar tapioca, cara, mas não, é açaí, né? O que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer isso aqui. E se for tudo isso... E hoje, falando no nível Brasília, é a marca líder que a gente tem aqui hoje de açaí. Hoje é. Tanto em qualidade, como quantidade, quanto faturamento, hoje está disparado na frente. Quantidade de produto, açaí, quantidade de açaí batido por ano. O nosso público aqui, grande maioria são empresários, né? Então, com certeza tem investidores que estão vendo a gente, estão nos ouvindo. A gente está querendo abrir até uma rodada de investimento para pela primeira vez a gente pensou fazer nisso, um trabalho já estamos estudando isso com algumas empresas, coisas do tipo, para estar fazendo uma rodada de negociação justamente pensando, vislumbrando isso, né? A expansão, vislumbrando algumas coisas que a gente tem em mente. Bom, e aí chega naquela fase, já estão com uma quantidade de lojas significativa,
Em 10 anos vão atingir aí 100 lojas, faturamento vai estar muito bom, com a margem, a gente sabe que vocês são conservadores, então por isso que a margem ela é muito boa, tanto para vocês quanto para o franqueado. E a pergunta do milhão, a ideia é vender a operação no futuro por completo? Essa preocupação da margem do franqueado é uma preocupação que a gente tem mesmo, sabe? A gente fica muito preocupado em relação ao nosso franqueado. E eu acho que isso também manteve a gente no mercado vivo, né? Eu acho que é uma preocupação que todo franqueado tem que ter, porque às vezes o franqueado está preocupado em abrir loja, e ele não está se preocupando se o franqueado está tendo sucesso, né? Feito isso, nossa expansão aí para 100 lojas, a ideia sim é a gente abrir para venda, né, para um grupo investidor, uma marca grande, um fundo, dividir aí 50%, talvez, do negócio, porque faz parte também. Vai chegar daqui 10 anos, eu vou estar com 50 e tantos anos, eu quero curtir minha família, viajar pelo mundo, e se tiver uma empresa, né, um grupo investidor que cuide do negócio e dê sequência, né? A gente não tem esse apego, né? É aquele negócio que a gente estava conversando, o ego, essas coisas são inimigas do empreendedorismo, né? Quando você não tem apego, você sabe lidar com esse tipo de situação, é sempre importante, saudável você ter essa visão de abertura, né? Essa abertura de quem sabe eu posso vender parte da empresa ou toda ela. Não ter esse apego, né? Não ter esse apego. Eu acho que é importante. Valeu a pena? Tá bom para ambas as partes? Vamos nessa. Boa. Uma das prerrogativas das nossas imersões é que, com todo respeito aos acadêmicos, mas a gente desde o início falou que só poderia subir no palco para ensinar algo se fosse empresário. Claro. Porque não adianta o cara querer ensinar de negócio se ele nunca abriu um CNPJ na vida. Não, a gente sabe que a prática do dia a dia é que forma, né? Vocês falaram aí que fizeram vários treinamentos de Harvard, né? Então eu falo que não adianta o cara ler no livro, poupe X% do caixa. Tá, meu irmão, quando a folha aperta, a gente sabe que antecipar boleto, corre ali na máquina do cartão, faz uma vai daqui. Então esse é o empresário. Quando começa é assim, né? Então, nós já fizemos tanta coisa que essa galera disse que não pode fazer, e se a gente não tivesse feito, meu amigo, tava morto. Tava morto. Porque só a teoria não adianta, né? Tem esse costume de dizer que primeiro a teoria para depois vir a prática, né? Não, é mentira. Primeiro é a prática para depois você escrever a teoria. Eu costumo dizer o seguinte, que ordem e progresso é só na bandeira do Brasil. Negócio é progresso depois a ordem. Você vai fazendo e aprendendo, não tem jeito. Aí você volta organizando ali, né? E aí muita gente se perde nisso, né? Tem gente que está perdido ainda. Eu não achei um propósito para o meu negócio. Meu irmão, vai fazendo que o propósito ele aparece no meio do caminho. É isso. Né? Agora uma pergunta para a gente fechar, né? Vou perguntar para o Marquinhos, vou perguntar aqui para o Martim. Como eu falei, né? A gente preza muito para que os professores sejam empresários de sucesso. Né? Vocês e nós, que apanhamos tanto, né? Todos os dias, é um desafio absurdo. Eu falo que empresa é o tamanho do teu estômago, né? É quanto você aguenta. Uma vez eu falei isso para o empresário, ele falou assim, qual que tu acha que é o sucesso? Eu falei, é o tamanho do teu estômago. Aí ele falou assim, para poder aguentar o frio na barriga. Eu falei, não, é para digerir o que acontece no dia a dia. Mas se você pudesse deixar, Marquinhos, 3 dicas aí primordiais para quem está com o negócio aberto, funcionando, e fala, cara, tem 3 coisas para mim que são chaves poderosas para a perpetuidade do negócio chegar onde vocês chegaram. 3 coisas, vamos lá. Seja honesto com o seu cliente, sempre. Uau. Honestidade. Honestidade é mais, porque você vender uma coisa que o cliente está esperando e aquilo não for, né, realmente aquilo que você está querendo vender, acho que é o item 1 para o fracasso, né? Realmente seja honesto com aquilo. Segundo, acho que a gente conversou aqui, saiba precificar, saiba qual o valor aquele produto que você está vendendo existe, né, nele. Se você consegue, poxa, meu produto é muito barato, tente agregar valor a eles, faça coisas com que aquele produto tenha valor, para que você possa ter uma precificação interessante, você possa conseguir ter uma margem legal. E o terceiro é, cara, mete as caras, como diz, né? Se arrisca. Eu acho que é isso. Tem que ir para frente. O Martim tem muito esse perfil, eu já sou um pouco mais seguro, mas eu sei que os dois juntos ali caminhando, a coisa tem tudo para dar certo. Né? Então mete as caras mesmo, vai para frente, não tenha medo do que você quer fazer, vai para frente. Acho que são os 3. Baita aula, tá aí o tema, né? Se você tiver medo, não seja empreendedor, não, seja funcionário público. O medo, ele não está ligado ao empreendedorismo. O empreendedor tem que ser sangue nos olhos, tem que ter estômago para gerir. Tem que ser corajoso. Eu sou um cara que eu falo assim, tudo na minha vida tem que ter emoção.
todos os dias da minha vida tem que ter um monte de emoção. Não tem aquele dia tranquilo, sereno, não. É sobre emoção. E quando tem um dia sereno, parece que o tempo não passa. Então, por exemplo, eu também estou envolvido agora com o esporte. Aí eu fiz um evento agora de bicicross BMX por causa do meu filho também. Pouca coisa para fazer, vai fazer um evento desse. Aí pela Secretaria de Esporte, aí eu consegui o recurso, fui lá, executei o projeto. Aos 24 horas antes do evento acontecer, eu não sabia se ia dar certo, Toda a estrutura montada e a secretaria ainda não tinha se dado fomento. Cara, imagina como é que estava o estômago, né? Mas se não fosse assim, não teria graça. Então eu falo, cara, você tem medo, você é muito conservador? Não vai. Não vai. Acha outro tipo de investimento, outro tipo de ramo. Investe na bolsa, investe na poupança, compra imóvel. Mas todo risco traz consigo também os seus bônus, né? Claro, você sendo muito conservador, eu acho muito difícil você se tornar uma pessoa milionária, vamos dizer assim, né? O conservador demais, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando antes da gente gravar. Hoje você compra um imóvel por 600 mil, dificilmente você vai alugar ele por mais de 1.500, 2.000 reais por mês. Um negócio você pode aplicar 600 mil e em menos de 5, 6 anos Não você existe tá nada que paga mais dividendo do que negócio. Só que tem o seu risco, né? Tem um risco, e para ter o risco você tem que ter coragem, você não pode ter medo. Porque o medo também atrasa. Por exemplo, já tivemos aqui casos de franqueados nossos que não tinham um movimento expressivo, então ele era muito conservador, ele só comprava uma quantidade X de açaí, só batia o açaí quando o cliente pedia, era o medroso. O medroso ele nunca vai crescer, ele sempre vai, a energia dele vai continuar puxando ele para ser sempre pequeno. A gente pegou essa operação, um exemplo, a gente pega essa operação, chega no primeiro dia e fala, pode bater aí 25 quilos de açaí, faz todos os sabores do jeito que quiser, quando o cliente chegar aqui tem que estar pronto. Você está preparado para esperar o teu cliente. Quando ele chega, que ele compra rápido, ele já, mas já está pronto. No outro dia ele volta. O outro não, o outro ficava esperando 20 E o furo no produto minutos. Frustra muito, né? Pois é. Então, assim, vez, né? O medo, ele é o maior inimigo do empreendedorismo. O maior inimigo do empresário é o medo. Porque você fica com medo, não vou investir nisso aqui, porque eu vou gastar. O gasto, ele não pode ser visto como gasto, ele tem que ser visto como investimento. Eu não gasto, eu invisto. É diferente, aí você tem retorno. Quando você pensa que está gastando, você está pondo energia negativa naquilo. Não está sendo legal. Nossa, olha a quantidade de boletos aqui. Poxa, podia diminuir essa quantidade de boletos. A gente já fala diferente. Que venham mais boletos. Quanto mais boleto vir, é porque está rodando. Então, quanto mais boleto, pode vir boleto que eu quero te pagar. É isso. Boa. Né? E a pessoa fica muito com medo, é melhor nem entrar. O Marcos falou, então, 3 fichas poderosas. Seja honesto, precificação e coragem. E para o Martim, 3 fichas poderosas para quem está assistindo a gente. Falando, cara, isso aqui faz parte do business. Não desista, porque quando você leva uma portada na cara, dá uma canelada, reprovado em Harvard, a gente costuma, né, se frustrar, e a frustração ela te traz dê o passo para trás. Muito pelo contrário, não desista. Eu acho que o primeiro passo é não desista. Segundo passo, cara, acredite em você. Se você não acredita em você, se você não acredita no seu negócio, no seu produto, não adianta. Como que você vai vender uma coisa que você mesmo não acredita? Sensacional. Isso eu acho que é uma das coisas que também mais prejudicam empreendedores. E o terceiro, cara, eu avalio na questão do... Além de ser honesto, cara, pense no teu próximo. Por exemplo, se você tem uma rede de franquias, pense no teu franqueado. Se você tem uma rede de sociedade, pense no teu sócio. Nunca fale assim, nunca pense assim, eu vou fazer aqui para eu me dar bem aqui, depois a gente vê o que vai dar. Sabe? Pense nele, construa um negócio para que aquilo ali perpetue. Então, é o respeito mesmo pelo teu cliente, pelo teu sócio, pelo teu franqueado. Eu acho que isso aí é primordial para o negócio dar certo. Porque eles sentem, né? O universo conspira, o cosmos, né? E aquela energia, né? Que eu acredito muito em energia. Tem gente que acha que energia é só uma desculpa para fugir da realidade, né? Mas já tivemos pessoa que falou isso já pra gente. Eu acredito que a energia ela é muito importante para o negócio. Então, acredita no negócio,
respeita o teu sócio, teu franqueado, teu cliente e nunca desista. Uau. E qual é a mensagem que o Açaí Artesanal quer deixar para o mundo? Produto de qualidade, honestidade, sustentabilidade, fazer o bem ao próximo e eu acho que fazendo o bem ao próximo tudo dá certo. Bem ao próximo. Boa. Bom, gratidão aí pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Parabéns pela jornada. Obrigado. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Não. Né? Aqui as regras elas não facilitam muito. Então, chegar onde vocês chegaram, com a rentabilidade, número de colaboradores, famílias impactadas, né? O projeto social que vocês têm, a gente precisaria de um outro podcast para contar de como que vocês trazem o açaí, né? De regiões, a história no Pará, como que vocês trataram com o índio lá no passado, né? Então, assim, é uma história de muita garra, né? Muita força. Então, parabéns por vocês. Para quem está nos assistindo, a gente vai deixar as redes de vocês aqui, do Açaí Artesanal. E, bom, a gente fica por aqui com mais um NavaCast. Acompanha, compartilha, curta, distribua esse conteúdo com outras pessoas, porque a gente costuma dizer, é um bate-papo como esse, que implementado no teu negócio, na tua pessoa física também, com toda certeza te leva para o próximo nível. Um forte abraço e fica aí que já tem mais um episódio. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.